Olá, boa tarde. Quem será que vai conseguir estar com a gente hoje? O Marcos daqui a pouquinho chega aqui. Vamos lá. Vocês vão recebendo notificação. Vão entrando para ver o que Deus tem de maravilhoso para nós hoje. Você tem aprendido com essas lives, com esse devocional? Eu tenho aprendido, viu? Vamos lá. Ai, os cachorrinhos, tomara que hoje eles se comportem direitinho. O Thor tá bem aqui, pertinho do meu pé. Quem que tá por aí? Né, Thor? Fica quietinho, viu? Vocês viram que tema interessante hoje, o ensinamento da desilusão? Eu aprendi bastante com o de ontem também, que falou sobre como Deus trabalha, o que as nuvens representam pra gente, pro nosso aprendizado, pra nossa história. Aprendi que Deus quer trabalhar em nós o desaprender coisas, que o Evangelho é bem simples, servir a Deus é bem simples. E a gente vai complicando e a hora que a gente vê, a gente está se embaraçando e fica até sem rumo muitas vezes. Um abraço, Adenilson, Neide, um abraço. O Adenilson é um amigo do noivo também, né? O objetivo da vida dele, ele se dedica ali em estar falando bem desse amigo, falando bem, né? Levando a noiva até o noivo. Glória a Deus por isso. Deus abençoe sua vida, viu? Chegou meu par. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ai, que bênção, que bom estar aqui com vocês mais um dia, mais uma tarde aqui para ficar alguns minutinhos aqui com vocês, para a gente meditar um pouquinho no ensinamento de Cristo, que é muito importante para as nossas vidas, a gente se lembrar que a gente tem um Senhor, que nós somos cuidados por esse Senhor, que também é nosso Deus, que também é nosso Pai, e isso é maravilhoso, muito, muito gostoso pensar que nós temos uma companhia em 100% do tempo, enquanto a gente está em ação, precisamos lembrar que Ele quer nos direcionar. E quando a gente está inativo, quando nós estamos dormindo, Ele continua cuidando, né, das nossas coisas, da nossa vida, da nossa família, para que a gente acorde e esteja de volta, lembrando que nós temos uma companhia que nunca nos desampara, sempre está conosco. Amém. Vai falar do tema hoje? Tema... O ensinamento da desilusão. É um tema assim para a gente pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho então? Vamos pensar. Você foi desiludido? Vamos ver aqui o que você pode ter aprendido ou o que você deve aprender, porque você pode aprender então com a desilusão. É verdade. A desilusão significa fim dos preconceitos, dos falsos julgamentos e falsas impressões da vida. E significa estar livre destas decepções. Entretanto, ainda que não estejamos mais enganados, nossa experiência de desilusão pode realmente nos deixar céticos e muito críticos no julgamento que fazemos dos outros. Mas a desilusão que vem de Deus nos faz ver as pessoas como elas realmente são, sem ceticismo, remorso e críticas amargas.
Muitas das experiências da vida que nos infligem mais sofrimento, injustiça ou dor advém do fato de sofrermos certas ilusões. Não somos genuínos uns com os outros, vendo-nos como realmente somos. Somos fiéis apenas às ideias mal concebidas que temos um do outro. De acordo com nossa avaliação, tudo é maravilhoso e bom, ou ruim e mal intencionado e covarde. Grande parte do sofrimento da vida humana é causado pela nossa relutância a nos desiludir. Ai, que legal! Que a gente não quer desiludir, a gente quer continuar iludido. E é assim que esse sofrimento acontece. Se amamos uma pessoa, mas não amamos Deus, exigimos dela total perfeição e retidão. E quando não temos as nossas exigências saciadas, nos tornamos cruéis e vingativos. Assim exigimos de um ser humano algo que ele possivelmente não possa dar. Existe apenas um ser capaz de satisfazer o anseio profundo do coração humano ferido: o Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é tão obviamente rigoroso com cada relacionamento humano, porque Ele sabe que todo relacionamento que não se baseia na lealdade a Ele terminará em fracasso. O nosso Senhor não confiava nas pessoas e jamais confiou em alguém, embora jamais fosse amargo ou desconfiado. A confiança do nosso Senhor em Deus e no que a graça divina poderia fazer por qualquer pessoa era tão perfeita que ele nunca se desesperou, nunca desistiu de qualquer pessoa. Se colocarmos a nossa confiança nos seres humanos, acabaremos por nos desesperar com todos. Uau, que maravilhoso! É muito legal. Eu quero começar aqui, ó, nessa parte aqui que me chamou a atenção, que fala que a nossa a desilusão significa fim dos preconceitos, fim dos falsos julgamentos e das falsas impressões da vida. E significa estar livre dessas decepções. Entretanto, ainda que não estejamos mais enganados, nossa experiência de desilusão pode realmente nos deixar céticos e muito críticos no julgamento que fazemos dos outros. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não deve colocar a nossa confiança nas pessoas, né? Que a Bíblia fala que nós não devemos colocar a nossa confiança nas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente também não pode desacreditar delas, se tornar céticos, né? Em relação aos nossos relacionamentos, as pessoas que convivem com a gente, porque é com Jesus, porque aqui fala assim, mas a desilusão que vem de Deus nos faz ver as pessoas como elas realmente são, sem ceticismo. Sem ceticismo, que é não acreditar em nada que vem dela. Então, assim, não vem nada de bom dessa pessoa. Sem ceticismo, sem remorso e críticas amargas. Então, a gente não deve ficar assim, lidar com todas as pessoas, né? Como se, eu não confio, eu me decepcionei com alguém, então não confio mais em ninguém. O fulano me passou a perna, então ninguém mais é digno de confiança. Não é assim também. Então ele fala que a desilusão que vem de Deus, a gente não trata as pessoas assim,
muitas das experiências da vida que nos infligem mais sofrimento, que nos causam mais sofrimento, injustiça ou dor, advém do fato de sofrermos certas ilusões. Então, às vezes a gente, você às vezes não a outra enxerga pessoa, a pessoa né, como ela é. Você tem uma ilusão a respeito dela. Às vezes ela não é aquilo, mas você tem uma ilusão E uma ilusão pessoa. que você não quer abrir mão, que é o que está escrito mais para baixo. E quem alimenta a ilusão é a gente mesmo. Somos nós. Aí quando a pessoa dá aquele, tipo assim, decepciona a gente, né? Que é contrário daquilo que a gente espera do outro, aí a gente fica decepcionado. Mas é porque a gente não quis ir vendo, né, os sinais que a própria pessoa vai dando, para que a gente não fique alimentando aquela ilusão de que não é daquela forma que a gente espera da pessoa, né? Então é muito, muito interessante isso aqui. Daí ele fala assim: não somos genuínos uns com os outros, vendo-nos como realmente somos. Olha, aí tá falando até de nos ver, né? Então a gente fica esperando, alimentando a ilusão sobre outras pessoas, e a gente também acaba não sendo, acaba não sendo genuíno com os outros, porque não avaliamos a gente mesmo, né? A gente não se vê realmente como a gente é. Somos fiéis apenas a ideais mal concebidos que temos uns dos outros. De acordo com a nossa avaliação, tudo é maravilhoso e bom, ou ruim. O outro extremo, né? Ou é ruim e mal intencionado e covarde. Então, covarde, porque a gente às vezes, nossa, mas isso acontece demais, o que eu vou falar. Deixa eu virar, você vai fugindo aqui da câmera, eu vou virando. Eu tenho que ficar bem pertinho para caber. Acontece demais o que eu vou falar. Deixa eu só marcar aqui onde é que nós estamos. Mal intencionado e covarde. Então, você já não viu acontecer um fato que assim a pessoa ela condena o erro dos outros, ela é a primeira a apontar, ela fala, ela gosta de falar. Fulano aprontou isso, ciclano aprontou isso, na casa de fulano está acontecendo isso. Quando acontece na própria casa, aí é uma outra maneira de apresentar o problema, aí tem uma justificativa. Comigo é diferente, na minha casa, diferente. 2 pesos e 2 medidas. Então, assim, a gente espera que a casa do outro, que a vida do outro seja impecável. Qualquer coisa que aconteça lá, tá totalmente, você joga pedra. Então, é isso que está falando. De acordo com a nossa avaliação, tudo é maravilhoso e bom ou ruim, mal intencionado e covarde. Da nossa parte, covarde na hora de julgar. Fazer os julgamentos, né? É muito... Isso é coisa que acontece muito. E a gente precisa entender que nós não conhecemos as pessoas. A gente conhece muito pouco das pessoas. E para não dizer que a gente conhece muito pouco de nós mesmos. E outra coisa, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Se você olhar para trás, há 10 anos atrás, você era de um jeito. Sua essência não muda. Mas a maturidade te traz novidades de vida, né? Há 10 anos atrás você era de uma maneira, 20 anos atrás de outra maneira, e daqui 10 anos você vai ser melhor do que você é hoje. Então, aí ele continua dizendo assim: grande parte do sofrimento da vida humana é causado pela nossa relutância a nos desiludir. A gente tem dificuldade de admitir que a gente está iludido com alguma coisa. E quando alguém fala, então, e quando alguém tenta falar pra gente que... E quando o cônjuge... e quando o cônjuge fala... Nossa! Aí tem que ter um jeitinho todo especial para falar, né? Porque pode falar assim, você está iludido com isso.
Ai, meu Deus. Dai-nos sabedoria. Então, mas grande parte do sofrimento da nossa vida é causada pela relutância a gente se desiludir, né? A gente se admitir que está iludido com alguma coisa, com algum ideal. E é assim que esse sofrimento acontece. Se amamos uma pessoa, mas não amamos a Deus, exigimos dela total perfeição e retidão, e quando não temos as nossas exigências saciadas, nos tornamos cruéis e vingativos. Gente... É fato. É o que a gente estava falando, né? Daí a gente acaba, né, fazendo aquilo que você acabou de falar, né? Fazendo julgamentos e decepcionado, né? E assim ainda se vitimiza, né? Sim, se vitimiza. O normal nessas situações, né? De a gente ainda se colocar como a vítima do negócio, mas na verdade nós não devemos colocar tanta expectativa nas outras pessoas, porque elas não são perfeitas. Essa expectativa que a gente coloca, essa ilusão, é a brecha que o inimigo tem para deixar você assim vingativo, furioso, vulnerável, pra errar, pronto, né? a acabar com tudo, a estragar tudo o projeto de Deus. O próprio relacionamento fica ruim, né? Fica bem prejudicado por causa dessa situação. E aí ele continua aqui dizendo que eu perdi o lugar aqui. Quando não tem, assim exigimos de um ser humano algo que ele possivelmente não possa dar. Existe apenas um ser capaz de satisfazer o anseio profundo do coração humano ferido. Que coisa linda, gente, isso aqui. Olha, vou até grifar aqui. Existe apenas um ser capaz de satisfazer o anseio profundo do coração humano ferido. Quem é esse ser? O Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor é tão obviamente rigoroso com cada relacionamento, na lealdade, com cada relacionamento humano, porque Ele sabe que todo relacionamento que não se baseia na lealdade a Ele terminará em fracasso. Então, isso aqui é muito legal, porque a gente precisa colocar a nossa confiança, a nossa expectativa em Cristo, em Jesus, porque se estivermos nele, se estivermos observando e caminhando com Ele, observando as suas palavras e caminhando com Ele, com Jesus, aí a gente não coloca, primeiro que a gente confia em Deus na hora de uma decepção e sabe que Deus pode transformar a outra pessoa, ou de acordo com as circunstâncias, Deus transforma a gente, porque na verdade todo o nosso relacionamento com Deus, ele se baseia na gente e Deus. É a gente que acaba se enganando e colocando culpa nas outras pessoas, colocando, sabe, o motivo da nossa decepção em outras pessoas, mas na verdade o Senhor quer transformar a nossa vida, é o nosso pensamento, é a nossa maneira de encarar as coisas, de vislumbrar as coisas que o Senhor quer transformar. Deus quer mudar a nossa visão. Mesmo nas situações em que você de fato é uma vítima, porque a gente falou no caso da pessoa se vitimizar, mas muitas vezes de fato ela é uma vítima. Sim. Mas Deus está trabalhando em você nesse momento, nessa fase de estar sendo vítima, que é uma fase.
Deus trabalha nesse momento. E quando a gente for a vítima e você olhar para Jesus e falar, Senhor, eu tenho certeza que eu sou a vítima, você tem que lembrar que a Bíblia diz que do Senhor é a vingança. Então, e a justiça, a né? justiça é de Deus. Que não sejamos vingativos nunca, em nome de então, Jesus. O Senhor é justo. Então, se há algo a ser feito, não é nós. Não é a gente que vai com a nossa justiça própria. Quanto humanos, a gente tem esse ímpeto de nós fazermos a justiça. Mesmo quando nós começamos aqui em cima, né, tá falando que a gente tende a fazer julgamentos. Por quê? Porque quando você começa a caminhar com Jesus e você começa a entender o plano dele para a sua vida, então você começa a ser um pouquinho melhor que antes. E aí quando você melhora um pouquinho em relação àquilo que você conhecia de você, aí a gente começa, se não tomar cuidado, começa a começar a olhar para as pessoas e fazer julgamento, assim, né? Para não dizer, eu não faço isso, né? Tipo, você está dizendo para você mesmo, eu sou melhor que essa pessoa nesse aspecto, né? E isso é ruim também. Então, a nossa justiça, o nosso senso de justiça, ele só nos traz algo que é prejudicial para nós, que é uma certa dose de arrogância, quando a gente acha que alguém está errando e eu não erro dessa forma. Então, por isso que nós precisamos jogar sempre tanto a nossa ansiedade, né, quanto as nossas desilusões e quanto as nossas ilusões também para o Senhor, né? A gente fala, Senhor, me ajuda nisso daqui, porque eu preciso ter uma visão melhor sobre esse assunto. É verdade. Muito legal. E aí, paramos aqui. Né? Paramos aqui. Então, o nosso Senhor não confiava nas pessoas e jamais confiou em alguém, embora jamais fosse amargo ou desconfiado. A confiança do nosso Senhor em Deus e no que a graça divina poderia fazer por qualquer pessoa era tão perfeita que ele nunca se desesperou, nunca desistiu de qualquer pessoa. Então, a gente deve seguir, né, essa orientação de Jesus, que mesmo conhecendo o coração humano, o comportamento humano, ele não ficou desesperado, mesmo sabendo que aquelas pessoas que ele estava ensinando, porque além dos discípulos, tinha, né, multidões que o seguiam e ele ensinava a todos. Ele sabia que aquelas pessoas que às vezes aplaudiam, que agradeciam, ficavam entusiasmados pela multiplicação de pães, pelos milagres que ele fazia, ele sabia que uma parte daquelas pessoas era aqueles que iam falar assim, crucifica-o. Né? Nós escolhemos o Barrabás, crucifica Jesus. Então ele sabia de tudo isso, mas ele não desistiu das pessoas. Isso é maravilhoso. É um muito exemplo. Importante a gente olhar para Jesus e saber que ele faz, sabe, as transformações que devam ser feitas. É ele que se encarrega de fazer isso com a gente e com as pessoas que se relacionam com a gente. Então, que venha as desilusões da parte de Deus para a nossa vida. Que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, né, para a gente enxergar as ilusões que a gente vai alimentando no dia a dia e que Ele deixe em nós somente aquilo que é da sua vontade de fato, né, para que o nome dele seja exaltado, glorificado e a gente seja de fato feliz com as nossas pessoas, as pessoas que se relacionam com a gente. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe. Ótima tarde a vocês. Fiquem com Deus.